Bom dia, meu irmão. Tudo bem? Você e a família, como é que estão? Meu irmão, eu preciso da sua ajuda com respeito a uma dúvida que eu tive e eu coloquei ela no meu estudo. No novo mundo, a gente não vai ter mais tristeza, né? E vamos supor que eu tenho um casal de arara lá, ou um casal de cachorro, enfim, eu tenho um animal. Esse animal meu, ele não tem vida eterna. Ele morre, e aí? Se não vai ter tristeza, como é que vai ser? Eu vou perder a vida do meu animal. Eu não vou ficar triste com isso? Os animais do novo mundo vão morrer, não vão? O senhor conseguiria me dar uma resposta? É uma boa pergunta, brother, meu irmão. Eu vou passar, assim, apresentar a você agora uma resposta um pouco prolixa, mas eu vou ser objetivo na hora que for possível aqui, respondendo diretamente sua pergunta, mas aproveitando que a intenção desse canal é transmitir o conhecimento dos idiomas da Bíblia, eu vou mostrar algumas teses interessantes ao passo que eu respondo a sua pergunta, e vai ser muito útil para todos, além de que eu quero que todos possam seguir as minhas sugestões aqui de analisarem o site principal que pode encontrar respostas a essas perguntas. Por exemplo, eu digitei aqui do nada no Google Animais Morrerão, JW. O JW, qualquer dúvida que você tiver, você vai no jw.org. Você digita qualquer coisa, morreu alguém que você ama muito, aí você coloca ressurreição como jw.org. Por exemplo, você está desempregado e sofrendo muito com depressão por causa de problemas na vida pessoal, desemprego, tristeza, jw.org. Qualquer coisa e procura ajuda do jw.org, onde lá tem textos da Bíblia e explicações direto da Palavra de Deus, feito por pessoas realmente habilitadas para responder assuntos da Bíblia. E aí, você consultando a Palavra de Deus, certifique-se de que o JW diz é de fato a verdade. E você vai ficar convencido de que é uma ferramenta importantíssima. Inclusive, eu digitei aqui animais morrerão, porque a sua indagação fez essa pergunta também. Os animais morrerão no paraíso? Porque o paraíso, eu quero atentar a esse assunto aqui, a vocês que por acaso estão entrando aqui no canal pela primeira vez, nós acreditamos que o paraíso não é como as pessoas pensam, morreu, vai para o céu, lá está no paraíso. Não. O paraíso realmente é que Deus vai eliminar a maldade na terra dentro de pouco tempo agora, no futuro próximo, e vai fazer da terra um lugar de paz e sossego, igual diz Atos 17:31. Deus ele determinou um dia em que vai julgar em justiça a terra habitada. Então aqui, se você digitar animais morrerão e JW, logo você já encontra um artigo intitulado Mantenha um conceito equilibrado sobre a vida animal. Portanto, eu aconselho que você pesquise esse artigo. De fato, no site JW, você encontra muitas imagens de animais vários, lindos, né? Por exemplo, o cachorro, o cavalo, né? Olha que coisa linda, é um animal que você domestica. Adão e Eva certamente eram rodeados de animais muito belos e pacíficos, até o dia que eles cometeram a transgressão e viram a coisa azedar, né? Porque os animais ficaram maus, ficaram selvagens, cruéis, né? E carnívoros, começaram a atacar uns aos outros, porque o leão, pelo jeito, a Bíblia sugere que ele comia palha como o touro. Comia mato, vamos dizer assim, na linguagem simples, né? Mas depois da rebelião que Adão e Eva causou no paraíso, então os animais começaram a se tornar muito cruéis, muito perigosos. Aqui mostra uma imagem de uma mocinha rodeada de animais domesticados. Alguns são até selvagens, mas foram domesticados. Então a pergunta que surge aí, quando esses morrem, nós não vamos ter tristeza? A pergunta se ancora na afirmação de Apocalipse capítulo 21, versículo 4, onde nós conhecemos muito bem na pregação e no ensino. Nós dizemos para as pessoas, com base aqui na Bíblia Sagrada, que Deus ele vai estar com a humanidade, né? A humanidade ou os homens, conforme diz Apocalipse 21, 3. E como será o futuro próximo da terra? Deus ele fará isso, diz o versículo 4, abre aspas, enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor, as coisas anteriores já passaram. Fecha aspas. Então aqui diz que não haverá mais tristeza. Então a pergunta que o irmão fez é: mas se não haverá mais tristeza, então como é possível se os animais morrerão? Então é uma boa indagação. Vamos à resposta direto desse assunto. Aqui, olha, em Gênesis capítulo 2, versículo 17, ali tem um mandamento que Deus deu ao primeiro casal humano, Adão e Eva, e lá diz assim: mas quanto à árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal, não coma dela, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então, quando Deus falou que ele morreria, isto é, Adão e também sua esposa Eva, caso desobedecesse e comesse da árvore, era uma árvore mesmo, né? Não era o ato sexual, nada disso. Era uma árvore mesmo, no meio do jardim,
Aliás, tinham duas. Uma se chamava Árvore do Conhecimento do que é bom e do que é mal, né? Ha'etz ha'tov varag, em hebraico, a árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal, do bem e do mal. E também a árvore da vida, Ha'etz ha'chaim, né? A árvore da vida. Então eram duas. Mas a árvore mais mencionada em destaque é a árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal. Essas árvores eram muito importantes. Se a pessoa comesse, né, daquela árvore, morreria. Essa era a ordem que Deus deu, não era para comer da árvore, né? Então, quando Deus falou que eles morreriam, isso implica que eles já sabiam o que é a morte. E, de fato, eles já sabiam o que é a morte pelo seguinte: os animais já morriam, né? É lógico que já morriam. Existem animais pequenos, como peixes, que vivem poucos dias, em comparação com um animal como, por exemplo, a tartaruga, né? Existem animais selváticos que vivem muitos, outros vivem menos. Mas então, como que a Bíblia diz que não haverá mais tristeza em breve? Se a Bíblia diz isso e nós teremos os nossos animais que nós tanto prezamos. Tem pessoas que dão mais valor ao animal do que até a própria ser humano, né? Porque os animais são muito bons conosco, eles nos compreendem, eles costumam ser honestos conosco, costumam ser, como é que a gente pode dizer, leais, né? Chegam até a dar a sua vida por nós, se necessário. Nós temos imagens disso acontecendo, protegendo o dono, né, numa situação de ataque. É muito interessante. Então tem pessoas, principalmente quando se frustram com seres humanos maldosos, eles têm um amor muito grande com o animal. Tem gente que mora com animais, né? E cuida deles e os ama muito. Então e aí? Quando um animal desse morrer lá no novo mundo de Deus em breve, né? Que se aproxima ao fim desse mundo mal que nós vivemos. A Bíblia diz que Deus vai limpar a terra. Ali em Atos 17:31, você pode conferir depois. Ali diz que, no caso, Deus determinou um dia que vai julgar em justiça a terra habitada, né? A terra habitada, a terra inteira será um lugar de paz e sossego no futuro próximo. E aí, os animais vão morrer? Então haverá tristeza? E aí, como que cumpre esse texto? Bom, eu quero alertar o seguinte: a palavra tristeza aqui é uma palavra grega que foi usada, eu posso até mostrar aqui, olha. Perdão. O dicionário Tyre fala sobre a palavra grega pentos. Pentos, ela tem um sentido que é mais explicitado na palavra hebraica evel. Então, obviamente que o apóstolo João, que era judeu, escreveu em grego, mas ele também escreveu em hebraico, né? A ideia da palavra evel em hebraico e também de pentos em grego, eu diria que em hebraico é mais forte ainda. A ideia não é de um simples tristeza, envolve mais do que isso. Envolve um pranto de muitos dias. Por exemplo, a palavra equivalente em hebraico, que obviamente ele era judeu, ele deve ter usado evel ao escrever para alguns dos seus contemporâneos, o apóstolo João deve ter falado evel. A ideia foi de evel, ou seja, de pranto demorado. Então, no caso de Gênesis capítulo 50, ali no versículo 10 fala sobre José do Egito, que ele foi enterrar seu pai Jacó, e aí chegaram a uma região perto da região do Jordão, e aí ele diz assim: realizaram um grande e forte lamento, e ele, José do Egito, prolongou os ritos de luto por seu pai por 7 dias. Aqui luto, sabe qual é a palavra? Evel. É o equivalente do grego pentos, usado em Apocalipse 21:3. A palavra tem um sentido muito mais forte, não é simplesmente uma tristezazinha. Tanto é que se você pegar Apocalipse 21:3, você vai ver que na nova versão, na versão de estudo, você vai ver uma nota e ela aponta para um asterisco que tem a palavra luto. Então é exatamente como diz o capítulo 50 de Gênesis, versículo 10, é uma demora de tristeza demorada, um pranto, um luto de vários dias. O dicionário de Strong, ele fala que essa palavra ela pode envolver até mesmo aquilo profundo, aquela tristeza profunda, aquela coisa que em inglês eles falam mourning, né? Seria uma tristeza muito grande. Então, é esse tipo de tristeza que obviamente não haverá no novo mundo, conforme diz Apocalipse 21, 3 e 4. É esse tipo de tristeza que não existirá. Será uma tristeza, claro que você vai ficar triste quando algum animal morrer. Muitos vão ficar até mesmo pesaroso, tal, mas é por falta de entendimento que a pessoa pode chegar a ter uma tristeza maior. Mas aquela tristeza de luto, com todo o sentido da palavra original usada, não haverá, né? Até porque conforme a pessoa for ficando mais madura, mais vivida, ela vai ver que os animais, eles não são o equivalente de um ser humano. Inclusive, seria bom para o entendimento correto desse assunto, você digitar
né, mantenha um conceito equilibrado sobre a vida animal, que eu vou deixar aí na descrição do link, a fim de que possa ser orientado com textos da Bíblia e também raciocínio usado aqui, para você ver que realmente os animais são muito importantes para nós, mas eles não podem ser comparados ou igualados aos seres humanos. Senão, não havia necessidade do sacrifício de Cristo ter substituído o sacrifício de animais. O valor de um ser humano é muito maior. É o equivalente ao de um outro ser humano. A vida pela vida. Então, o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente, o último Adão veio a ser um espírito vivificante. Então, de fato, em Gênesis capítulo 2, quando fala que Deus já avisou que o homem morreria, ele já sabia o que era que acontecia. Ele já tinha acompanhado durante muitos anos, e durante toda a sua vida de 930 anos, Adão certamente viu muitos animais morrerem, inclusive seres humanos, né, infelizmente devido à sua rebelião. E os animais são uma maravilha, né? Já agora respondida a sua pergunta e passado um link para a informação, eu gostaria de abordar brevemente aqui sobre o gato uma informação interessante. Eu estava dando aula de hebraico, né? Quando me veio à mente, eu vou mostrar aqui, vou até fazer o desenho de novo aqui, ó. Eu estava fazendo sozinho para mim mesmo aqui. A palavra gato, o gato é um animal incrível, muitas pessoas gostam de gatos, outros gostam de cachorro. Eu gosto de ambos, tá bem? Eu gosto muito de animais assim. A palavra gato em hebraico, ela é escrita hoje em dia assim. Olha que interessante isso. Isso aqui, gente, vai ser muito, muito útil, muita informação aqui agora. Olha que interessante. Gato em hebraico é escrito dessa forma. 3 palavras, aliás, 3 letras, né? Deixa eu caprichar, fazer melhor aqui. Você vai ter o het, que é a letra het, né? Uma das letras do alfabeto hebraico. Depois você vai ter o tav, né? Que é o T. E por fim o lamed, que é um L, tá? Então, eles escrevem a palavra gato é ratul. Isso aqui é um A, né? Esse traço aqui é um A e isso aqui é um U, o kibbut. Então você tem aqui ratul, se lê da direita para a esquerda. Antigamente, no tempo de José do Egito, eles desenhavam essas 3 letras. Eles faziam... O het era uma parede. Era uma parede, ó. Deixa eu diminuir aqui. Essa caneta aqui. Ó, o het era uma parede. Então, tinha o sentido da palavra gato, parede, porque aqui era uma parede, tá? O het era feita essa letra, um desenho de uma parede, tá? O tav, o T, ele era uma cruz, ou um X, era assim que eles faziam, que significa marca. E o lamed é o L, é um bastão, significa comando. Então, isso não é suposição nem opinião minha, está no livro de Jeff Banner, Ancient Hebrew Lexicon, o léxico de hebraico antigo, tá? Em domínio público na internet. Então você vai ver que a palavra gato, que eu nem sei se está nesse léxico, mas lá explica o significado dessas, cada uma das letras, e você vai poder chegar a isso. Você pega a letra het, que é uma parede, o tav, que é uma marca, uma cruz, uma marca, e o lamed, que é comando, comandar, bastão, né? Então, aqui você lê o seguinte, olha, você vê que é parede, marca, comanda. Aquele que comanda as marcas da parede, ou que marca as paredes e domina, e comanda. Quem é? O gato. Então, em hebraico é ratul. Ratul. As letras indicam que Adão, quando foi escolher esse nome, ele pensou que o animal ficava nos lugares altos. Provavelmente Adão já morava em casas que tinha paredes. Ele fez casa de parede. Olha que interessante. Não é como as pessoas pensam, que eles ficavam só lá no paraíso, né? No meio das matas. Não. Eles começaram a construir casas e até mesmo agrupamento de povoados. E aí você vê aqui, ó, a palavra gato. É um het, que é uma parede, o tav, que é um T. No início lá, isso aqui é o hebraico proto-alfabético, antes do tempo de Moisés, tá? É o hebraico antiquíssimo. É as primeiras letras da humanidade. As primeiras letras do mundo foram assim. Provavelmente, na minha opinião, foi Adão que inventou o alfabeto. A Bíblia não fala porque não vai dar mérito a um cara que fez todo o mal à humanidade por causa da sua rebelião. Mas eu entendo que seja assim, não vou afirmar isso categoricamente, é apenas uma opinião pessoal. Mas por quê? Por que eu digo isso? Porque Adão ele colocou as palavras para gato e obviamente isso aqui não poderia ter sido nada mais do que o próprio Adão que inventou. Porque indica que ele sabia do comportamento do animal e fez um desenho que era as primeiras letras do alfabeto hebraico. Antes delas se tornarem desse jeito que são hoje. Mas é a mesma letra.
Então, significa aquele que comanda as marcas da altura, da parede. Então, realmente, o gato, ele é um animal muito interessante. Ele comanda as alturas, quando ele está num lugar alto, você fala com ele, ele não vai virar a cabeça. Já para não se desequilibrar. Ele vira as orelhas. Ele é projetado para ser totalmente independente. Então, o animal, o gato ou o cachorro que seja, ou qualquer outro, você pega muito amor por essas criaturas. E realmente é difícil quando se perde um deles. Mas lembre-se de que os animais não podem adorar a Jeová. Os animais, eles são apenas uma forma biológica evoluída, né, na técnica, mas ele não é como o ser humano que é feito à imagem de Jeová, Deus. Olá, leia e entenda o grego bíblico, um curso para você aprender a ler nos idiomas originais da Bíblia. Poderá fazer do conforto da sua casa ou escritório por chamada de vídeo, no WhatsApp, Zoom ou outro aplicativo. O grego koineo, que significa comum, foi a língua oficial do Império Romano e o idioma internacional da época nos dias de Cristo. Foi usado pelos apóstolos de Jesus